Você está criando o seu filho para ser um bom cidadão? Qual o problema disso? Vamos descobrir. Olá, seja muito bem-vinda. Você está no canal Criando Vencedores. Aqui nós falamos de maternidade com intenção, com propósito, com olhos para a eternidade. Muitas vezes voltado para meninos. E hoje eu quero falar um tema interessante com você. Eu vejo muitos pais preparando os seus filhos para serem bons cidadãos. Mas será que é só esse o nosso papel? Será que esse é o nosso principal papel? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Eu tô lendo a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, que é a versão que eu gosto de usar com os meus filhos para ficar bem facinho para eles entenderem. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, juntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. Os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver o seu tesouro, ou onde estiverem as suas verdadeiras riquezas, aí estará o seu coração. Apresentar Jesus. Essa é a nossa principal e real missão com a vida dos nossos filhos. Acima de qualquer outra coisa. Acima de criar bons cidadãos, que nós sim queremos, de criar bons profissionais, com boas carreiras, se preocupar com que faculdade ele vai fazer. Tudo isso faz parte da vida e dessa vida passageira. Quer dizer que por fazer parte da vida passageira nós não devemos nos preocupar ou pensar nisso? Não. Nós vivemos aqui, podemos e devemos fazer isso. Inclusive, ajudá-los em suas decisões, orar por eles, buscar revelação de propósito. Porém, a nossa riqueza verdadeira, o tesouro que nós devemos plantar no coração dos nossos filhos é sobre a eternidade. E o que muda, né? Como muda criar os filhos com esse pensamento? O que muda é a questão de prioridades. Você já teve uma lista de coisas para fazer? Uma lista de atividades ou uma lista de realizações que eu preciso fazer? E aí você pega e olha assim e fala assim, tá, mas qual é a prioridade? O que eu devo fazer primeiro? Qual é o mais importante dessa lista aqui? Criar um filho envolve muitos aspectos da vida. Porém, nós temos uma prioridade maior. E se a sua prioridade maior, a sua verdadeira riqueza, o seu tesouro, não é natural, não é dessa terra, então as suas atitudes precisam refletir isso, né? Não adianta eu falar assim, não, a minha principal missão, a coisa que eu mais quero ensinar para o meu filho é sobre o reino de Deus. É sobre Jesus, é sobre o sacrifício de Jesus, sobre a obra dele na cruz, sobre o que ele conquistou por nós, sobre a vida eterna. Mas eu não falo sobre isso. Mas eu não ensino sobre isso. Mas eu deixo a igreja fazer esse papel aos finais de semana. Talvez uma escola cristã, mas as minhas atitudes na maioria das vezes não refletem isso, porque assim, outro dia eu dei aqui o exemplo do time de futebol, né? Da empolgação, da vontade, da alegria que o filho vê no pai ao torcer por aquele time. Se é um tesouro para você, se é importante para você, você tem toda essa atitude em relação a isso. A questão é que muitas vezes o reino de Deus não é importante para nós. Nós estamos felizes e satisfeitas com o fato de estar salvos. Ai, graças a Deus, estou salva, aceitei Jesus. E é isso. Agora, deixa eu sobreviver aqui a essa maternidade, deixa eu correr todo dia. Sendo que a palavra de Deus é muito clara sobre a nossa principal missão, né? Inclusive, ele é tão bom, mas tão bom, que ele nos garante que o Senhor abençoa a geração dos justos até 1000 gerações. Olha só. Porém, nós precisamos estar muito conscientes sobre a transmissão desse legado, sobre transmitir aos nossos filhos os valores eternos. Se eu posso te dar uma dica aqui em relação a isso, que vai fazer muito bem para você e para eles, eu te indico, sem sombra de dúvidas, um devocional e, claro, bom
testemunho. O devocional com os filhos, ele vai te abrir essa porta de transmissão de legado e da verdadeira palavra de Deus e das sutilezas que Deus fala com a gente no dia a dia. Você vai ter portas abertas para trabalhar tantas coisas com eles, tantas coisas importantes, interessantes. Então eu vou te dar aqui um panorama muito curtinho, mas tem uma aula completa sobre devocional, inclusive que acompanha 6 devocionais, que é a Jornada do Herói, que já está disponível. Eu vou deixar aqui para você, caso você se interesse. Então qual que é a minha indicação para você? Tenha um tempo correto para fazer isso. Pode ser o horário que for mais conveniente para a sua família. Tenha a palavra de Deus como base. Você pode usar devocionais prontos, histórias, pode. Principalmente se ele for menor. Ou principalmente se vocês já tiverem explorado muito bem a Bíblia, e vocês podem fazer um período disso. Mas a minha recomendação principal é usar a palavra de Deus como base. Igual eu te mostrei aqui, uma versão muito atualizada vai te ajudar muito a transmitir as mensagens para os seus filhos. Tente trazer cada ensinamento que você compartilhou com eles para a realidade deles. Dê exemplo, traga situações que já aconteceram. Filho, lembra daquilo que aconteceu? Se a gente aplicasse o que está escrito aqui, como que a gente ia fazer? Com os meus filhos, a partir de 6 anos, eu já comecei a fazer o Novo Testamento corrido. Então, cada dia é um capítulo. Se o capítulo está muito grande, uma história ou um trecho, mas nós já estamos percorrendo o Novo Testamento. O que acontece, gente? Pessoas que têm anos de crente, ou que cresceram na igreja, mas que não conhecem a palavra verdadeiramente. Tudo que elas têm de alimento é o que uma pessoa fala ali na frente. E se a pessoa está falando algo que não está alinhado com a palavra de Deus, ela não vai saber distinguir. Então, um dos grandes amores que nós podemos plantar na vida dos nossos filhos é o amor pela palavra de Deus. E nós conseguimos fazer isso através do devocional. Também tem o amor pela oração, o amor pela comunhão, entendimento das situações, aplicação dos princípios do reino em cada uma das circunstâncias corriqueiras da vida. Só não se esqueça de que mais importante do que criar um bom cidadão, um ótimo profissional, é criar um vencedor para o reino de Deus, que vai estar com você na eternidade. Eu costumo falar assim, que todas as coisas que você pode se dedicar nesse mundo, por mais que você se dedique o seu tempo, o seu melhor, que seja a coisa mais perfeita que você construiu, você não vai levar isso para o céu. Não vai estar com você no céu. Mas seus filhos vão. Os seus filhos podem estar com você no céu. Então, dedique-se a isso, a esse objetivo, a essa prioridade. Ser bom cidadão tá na sua lista? Tá na minha lista, mas o primeiro de tudo é ser cristão, é ser um bom cristão, é crescer no conhecimento, na graça. Amém? Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, me segue também nas outras redes sociais e fique atenta. Logo, vamos ter abertura de novas vagas para o Criando Vencedores. Faz sentido? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha, compartilha com outras mães. Se não é inscrita, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui para alimentar a nossa maternidade com fé. Eu espero que essa tenha sido uma boa semente no seu coração. E não se esqueça, você está criando um vencedor e não está sozinho. Até a próxima.